Olá, seja bem-vindo à segunda videoaula do Desafio 2020. O sucesso é para quem assume suas escolhas. Você já sabe, eu sou Sidney Batista, da Távola do Saber, sou coach de carreira e de negócios. É um prazer, é uma honra contar com a sua presença. No primeiro dia do desafio, na última sexta-feira, nós fizemos uma avaliação do ano que está se encerrando, de 2019. Quais foram os teus acertos, quais foram os teus erros, o que você precisa manter e o que você precisa parar de fazer ou corrigir. Para que você fizesse essa avaliação, havia uma ferramenta que você poderia baixar, ela estava em PDF, e eu expliquei a ferramenta nessa primeira videoaula. Eu defendo a ideia que um bom planejamento começa, antes de mais nada, pela avaliação do que já foi feito, quais foram as experiências, quais foram as aprendizagens. E é por isso que eu sugiro que o planejamento de 2020 comece por uma avaliação sincera de 2019. Eu ainda sugeri um texto no blog da Távola, é uma história real, eu peço desculpas pela minha garganta. Vamos lá, é uma história real de um empreendedor japonês, o senhor Soichiro. Tudo que está no texto é real e, portanto, falando de planejamento, falando de carreira, falando de trabalho, a história do senhor Soichiro é um incrível exemplo de foco. Lembro sempre que o foco está vinculado aos objetivos, ao saber o que se quer realizar, e ele sabia muito bem. Ele desejava ser dono de uma oficina e, quando conseguiu, passou a desejar, ou seja, criou um novo objetivo, passou a desejar ser dono de uma fábrica. E, quando conseguiu a sua fábrica, quis que essa fábrica crescesse. Então, ele sempre se lançava a novos objetivos e, portanto, reajustava o foco. E as dificuldades que ele enfrentou foram incríveis. Aquelas dificuldades citadas no texto são reais. Ele precisou lidar com essas dificuldades. Então, ele é também um incrível exemplo de persistência. E, finalmente, existe um terceiro aspecto que eu gosto, que me salta aos olhos nesse texto, que é a questão do trabalho, na linha do tempo. Em que sentido, Sidney? A minha geração tinha e ainda tem um certo grau de impaciência, que as gerações mais novas elevaram muito, elevaram quase à enésima potência. Então, o sujeito inicia uma carreira, em 6 meses, ele já quer um cargo de gerente, e ele já espera ser diretor em, no máximo, 1 ano e meio. Então, o trabalho na linha do tempo fica muito relativizado, fica em xeque. Nós esperamos resultados com muita rapidez. E é sempre importante lembrar que no mundo dos negócios, essa rapidez nem sempre se faz possível. E a história do Sr. Soichiro nos mostra isso. Entre começar a empreender na sua primeira pequena oficina e, de fato, ter uma fábrica grande e respeitada, foram-se quase 4 décadas de muito trabalho. Outro dia, eu moro em São Paulo, e aqui em São Paulo existem belas padarias. Outro dia, falando com alguns amigos, essa questão do trabalho na linha do tempo veio muito forte. Puxa, deve ser ótimo ter uma padaria como essa, um movimento de manhã, de tarde, à noite, o sujeito serve pães, tem a parte de lanches, ele serve almoço, ele vende pizza à noite, deve ganhar muito dinheiro. De fato, deve ganhar muito dinheiro. O que as pessoas esquecem é que uma padaria desse tamanho, há muitos anos atrás, começou como um negócio muito pequeno. Provavelmente uma pequena panificadora de bairro, numa esquina, vendendo apenas pães e café com leite. Qual é a ideia aqui? A ideia
é que os projetos, as carreiras, os negócios crescem na linha do tempo. E nós não podemos nos esquecer disso. Porque quando você se esquece disso, está aberta a porta para que você fique muito decepcionado. Então, qual é a medida do que você espera alcançar em 2020? O que é possível? O que é justo? O que é factível? Essa reflexão também surge na leitura do texto do Sr. Soichiro. Vamos seguir adiante? Falamos de foco. Então, falando em foco, onde você quer chegar daqui a 6 meses, em junho de 2020? Como você quer estar? Nós estamos aqui iniciando uma construção de futuro, que ainda é um passo anterior à definição de objetivos. Então, faça esse exercício nesse momento. Pergunte para você mesmo, para você mesma, onde eu quero chegar em junho de 2020? Como eu quero estar? E pensando ainda mais 6 meses à frente, 12 meses desse momento atual, onde eu quero estar em dezembro de 2020? Nós estamos iniciando a construção da visão de futuro. Esse é um exercício relativamente simples, talvez para algumas pessoas um grau de desafio um pouco maior, mas muito importante. E, se possível, feito com papel e caneta. Escreva onde eu quero estar daqui a 6 meses, como eu quero estar, e depois, ainda mais 6 meses à frente, como eu quero estar em dezembro de 2020. E aí eu vou construir contigo uma metáfora. Você deve ter reconhecido a foto, o Rio de Janeiro visto a partir do Pão de Açúcar. Uma cidade, na minha opinião, magnífica, uma geografia espetacular. Imagine que você está passeando no Rio de Janeiro. Puxa, que coisa boa. Você se deu de presente alguns dias, foi sozinho, nem vou citar que você esteja com família, com cônjuge, você está sozinho no Rio de Janeiro. Se deu de presente, foi conhecer ou foi revisitar a cidade maravilhosa. E você está no Pão de Açúcar. Você olha essa vista e você estabelece o próximo passeio. E você diz para você mesmo, para você mesma, agora eu vou até o Cristo Redentor. O Cristo Redentor, portanto, passou a ser o seu objetivo dentro dessa nossa metáfora. Você vai descer do Pão de Açúcar e irá até o Cristo Redentor. Contudo, começam a surgir distrações. Você pensa para você mesmo, puxa, mas aqui, ali onde eu pego o bondinho, no pé do morro do Pão de Açúcar, existe uma praia magnífica, eu quero parar para tomar uma cerveja, um suco, uma água de coco, enfim. E aí você desgarra-se um pouquinho do seu objetivo, que era ir direto até o Cristo Redentor. Quando você finalmente encerra esse momento aprazível nessa prainha, você percebe que você está a poucos minutos da Marina de Botafogo. Puxa, eu adoro barcos, eu quero muito passar na Marina, eu quero tirar fotos, quero ficar um pouco ali sentado, olhando o mar. Então surge uma segunda distração no seu objetivo. E, de repente, quando você está saindo da Marina, você lembra que você está muito perto de Copacabana. Puxa, Copacabana, tão falada, tão cantada, eu preciso ir até Copacabana, ela está aqui do lado, não posso perder essa oportunidade, então você vai até Copacabana. E quando você chega em Copacabana, você lembra que lá na ponta existe um forte, esse forte, eu preciso conhecer esse forte, a vista ali deve ser espetacular, e você vai até o forte. E chegando no forte, você toma um café, come alguma coisa, um lanchinho, que vista sensacional de Copacabana. Então você se lembra que você está a poucos metros de Ipanema. Puxa, Ipanema, sensacional, preciso ir até Ipanema. E você vai até Ipanema. E aqui provavelmente você já percebeu onde eu quero chegar. A sua ideia, o seu objetivo de ir direto ao Cristo Redentor
simplesmente se perdeu pelo caminho. Você quis fazer tudo, talvez não tenha feito nada com a intensidade desejada, talvez o dia já esteja terminando, e você ainda se lembra que, puxa, eu estou ao lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, eu preciso conhecer, é uma região tão bonita do Rio, e você simplesmente não chegou aonde você gostaria de ter ido, você se perdeu pelo caminho. De modo mais ou menos consciente, isso acontece muito com todos nós. Nós nos damos objetivos pessoais ou profissionais e por muitas circunstâncias, algumas conscientes, outras não, nós perdemos o foco, nós não nos dirigimos ao nosso objetivo. E a lição aqui, a moral da história, é que eu até posso fazer desvios de rota. Claro que eu posso, todos nós podemos, desde que não se perca de vista o objetivo principal. Do contrário, simplesmente vamos e voltamos, exatamente como nesse exemplo, e não chegamos aonde tínhamos estabelecido que deveríamos ou que queríamos ter chegado. E essa é uma metáfora que me inquieta muito, porque eu tenho visto muito isso com pessoas próximas, nos meus processos de coaching, nos meus treinamentos corporativos. Então, neste segundo dia do nosso desafio, estamos falando aqui de foco e de construção da visão de futuro. E vou te fazer algumas perguntas, vou exercitar aqui o papel do coach. Pergunte para você mesmo, você mesma, eu quero fazer tudo? Como eu administro meu tempo? Eu fico inquieto diante de novas oportunidades? Como eu equilibro o meu dia a dia? São perguntas relativamente simples, mas bastante importantes para que você possa associar a sua construção de visão de futuro, onde você quer estar em 6 meses, em 12 meses, e possa exercitar foco. Eu poderia dar uma série de exemplos aqui que eu tenho visto, de novo, tanto com pessoas próximas, quanto com coaches e em treinamentos corporativos. O sujeito decide que fará tudo ao mesmo tempo. Ele vai reformular o site, ele vai abrir um canal do YouTube, ele vai mandar refazer o cartão de visitas e o folder, ele quer abrir o Instagram e ter logo 5.000 pessoas seguindo, ele quer perder peso, ele quer aprender a tocar violão, ele quer voltar a estudar inglês. Nós temos uma tendência bastante inquietante a assumirmos zilhões de coisas. Nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e nós perdemos o foco e não temos clara uma visão de futuro. Então, todas essas pequenas metas vão ficando quase impossíveis, porque é evidente que o dia tem as mesmas 24 horas, a semana tem os mesmos 7 dias, nós precisamos de um tempo para nós mesmos, para o nosso lazer, temos família. Simplesmente não dá para querer fazer tudo, né? Como na metáfora, não dá para, num dia só, querer conhecer o Rio de Janeiro todo. É impossível. Ou então você vai fazer tudo de forma muito superficial, com baixíssimo retorno. Então, essas perguntas têm esse objetivo, te ajudar a repensar se é o teu caso. Se você está querendo conhecer o Rio de Janeiro todo num único dia. Como é que você está lidando com a sua administração do tempo, com o seu equilíbrio, né? Com as oportunidades que surgem, exatamente como na metáfora. Puxa, mas eu estou em Copacabana, não vou conhecer Ipanema. Você não pode conhecer Ipanema num outro dia e vai direto para o Cristo, né? Você não pode mexer no teu site no semestre que vem e nesse semestre exercita foco em algum outro ponto que mereça a tua atenção mais do que o teu site, né? Então, esse é o nosso convite à reflexão. E eu fecho esse convite com essa foto e uma provocação positiva, como eu chamo no coaching. Um arqueiro só não pode querer acertar vários alvos ao mesmo tempo.
simplesmente é impossível. Então, concentre-se num alvo de cada vez e faça o melhor disparo que você pode de cada vez. Se você deseja acertar vários alvos ao mesmo tempo, lamento informar, vai ser muito, muito complicado. Ok? Muito bem. Existe essa ferramenta para te ajudar a construir a tua visão de futuro. Então, você pode baixá-la, como você fez com a ferramenta na aula do dia 1. Você coloca a data, o ponto de partida é o dia de hoje, por exemplo, e o ponto de chegada, eu sugiro que você faça 2 vezes o exercício, o ponto de chegada para 6 meses, tipo 30 de junho de 2020, e o ponto de chegada para 12 meses, tipo 31 de dezembro de 2020. Escolhe o assunto. Qual é o assunto? É uma questão de trabalho? É uma questão de vida pessoal? O assunto, eu vou voltar a estudar inglês. O assunto, eu quero voltar a fazer exercício. Eu quero reformular o site. Já falamos do site aqui. Eu quero conseguir 2 novos clientes. Qual é o assunto? E aí você descreve a situação atual e a situação desejada. Como você está na data de hoje? Eu não tenho um site, o site está desatualizado, o layout está meio antiquado. Qual é a situação desejada? Eu quero um site novo, mais bonito, com mais páginas, com mais fotos. Trabalhe em cima da situação atual e da situação desejada. Ok? Faça isso para 6 meses e faça isso para 12 meses. Dicas para preencher a ferramenta. Algumas são semelhantes à dica do dia 1. Então, reserve um tempo para isso. Aqui, pelo menos uns 20 minutos para cada situação. 20 minutos para a situação de 6 meses e mais 20 para 1 ano. Comece sempre pela situação atual. Riqueza de detalhes é importante. Então, avance para a situação desejada e lembre da riqueza de detalhes, ou seja, no descritivo, descreva realmente com detalhes qual é a situação atual e qual é a situação desejada. Se você disser para você mesmo, no descritivo, o meu site atual é ruim e eu quero um site mais moderno, não está bem descrito, não tem riqueza de detalhes. Por que o site atual é ruim e por que você quer um site mais moderno? O que é um site mais moderno? Eu quero tais e tais páginas que eu não tenho hoje, eu quero um blog que esteja linkado ao site, eu quero mais fotos. Isso começa a te dar riqueza de detalhes. Então, deixe clara para você, para você mesmo, para você mesma, deixe clara a situação desejada, ok? E aí, como eu já falei, faça atividade para 6 e para 12 meses. Finalmente, analise se existe coerência entre 6 e 12 meses. Esse é um ponto importante desse nosso exercício. Muitas vezes, a pessoa atira numa direção em 6 meses e, sem perceber, atira em outra direção para 12 meses. E se você está construindo uma visão de futuro para 2020, é importante que o ponto de 6 meses seja um estágio intermediário no ponto de 12 meses. Ou seja, você passa por esse ponto de 6 meses, atinge essa situação desejada e continua avançando para a situação de 12. Então, verifique se existe esse alinhamento entre as duas visões de futuro. Certo? Tarefa para a próxima videoaula, que sairá na quarta-feira. Leia esse texto que está indicado no blog da Távola e eu depois tecerei algumas considerações a respeito. Ok? Muito bem, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Essa foi a segunda videoaula do Desafio 2020. Um abraço.